Bem-vindos ao Docs Episteme. No episódio de hoje faremos um resumo do livro sobre a tirania, 20 lições do século XX para o presente, de Timothy Snyder. A história não se repete, mas ensina. De tempos em tempos, a democracia é derrotada por seus inimigos históricos, as oligarquias e os impérios. Aristóteles advertia que a desigualdade traz instabilidade, enquanto Platão acreditava que os demagogos tiravam proveito da liberdade de expressão para tomar o poder como tiranos. O risco é real. A usurpação do poder por uma única pessoa ou um grupo, ou ainda a violação da lei pelos governantes em benefício próprio, acontece quase sempre. A história europeia do século XX nos mostra que as sociedades podem ruir, que as democracias entram em colapso e que a ética pode ser aniquilada e que os homens comuns podem se ver diante de valas comuns, com armas nas mãos. É importante hoje entendermos a razão disso. Tanto o fascismo quanto o socialismo foram respostas à globalização, às suas desigualdades reais ou presumidas e à incapacidade das democracias de resolvê-las. Os fascistas rejeitavam a razão em nome da força da vontade, negavam a verdade objetiva em favor de um mito glorioso articulado por líderes que afirmavam ser a voz do povo. Davam um rosto à globalização, argumentando que as suas dificuldades complexas eram resultado de uma conspiração contra a nação. Poderíamos ser tentados a pensar que nossa herança democrática nos protege automaticamente dessas ameaças, mas essa é uma ideia equivocada e bastante perigosa. É preciso se proteger da tirania. Aqui vai algumas lições. Número 1. Não obedeça de antemão. A maior parte do poder autoritário é concebida voluntariamente. Em tempos como estes, as pessoas calculam com antecedência o que um governo mais repressivo pode querer, e muitas vezes oferece a sua adesão sem que sejam solicitadas. Um cidadão que procede dessa maneira está ensinando ao poder o que ele pode fazer. A obediência por antecipação é uma tragédia política. Depois das eleições alemãs de 1932, que permitiram a Adolf Hitler formar seu governo, ou em 1946, nos quais os socialistas saíram vitoriosos, a obediência por antecipação foi crucial para o passo seguinte. No começo de 1938, Adolf Hitler, já então firmemente estabelecido no poder da Alemanha, ameaçava anexar a vizinha Áustria. Nazistas austríacos passaram a capturar judeus e a obrigá-los a fazer faxina nas ruas para remover símbolos de uma Áustria independente. É importante destacar que cidadãos que não eram nazistas assistiam a tudo isso com interesse e achando graça. Os nazistas tinham listas de propriedade dos judeus e roubavam o que podiam, mas os outros que não eram nazistas também aderiram à pilhagem, como recorda a filósofa e ensaísta política Hannah Arendt. Quando tropas alemãs invadiram um país, os góis passaram a atacar a residência das famílias judias. Os judeus austríacos começaram a se suicidar. A obediência por antecipação dos austríacos mostrou em março de 1938 à alta cúpula nazista o que seria possível. Foi em Viena, em agosto daquele ano, que Adolf Eichmann criou o Escritório Central de Imigração Judaica. A obediência por antecipação se limita a uma demonstração instintiva, sem reflexão, à nova situação. Em 1961, o mesmo ano em que Adolf Eichmann foi julgado em Jerusalém por seu papel no Holocausto de judeus durante o nazismo, Milgram disse aos participantes do experimento que podiam aplicar choques elétricos em outros integrantes no experimento sobre a aprendizagem. Na verdade, as pessoas ligadas aos fios do outro lado de uma janela eram parte do esquema criado por Milgram e só fingiam estar submetidos a choque. Enquanto supostamente torturavam outras pessoas no experimento de aprendizagem, os participantes se viram diante de cenas horríveis. Pessoas que não conheciam, contra os quais não tinham nenhuma queixa, pareciam estar sofrendo horrivelmente, socando o vidro da janela e reclamando de dores cardíacas. Ainda assim, a maioria seguiu as instruções e continuou aplicando o que parecia ser choques cada vez mais fortes, até que as vítimas davam sinais de terem morrido. Mesmo aqueles que não foram até o fim, interromperam os choques antes da morte aparente dos outros seres humanos, foram embora sem se perguntar o estado dos demais. Milgram concluiu que as pessoas são particularmente receptivas às novas regras num ambiente novo. De forma surpreendente, mostram-se dispostas a maltratar e a matar outras pessoas a serviço de algum propósito novo, se assim forem instruídas por uma nova autoridade. Encontrei tanta obediência, lembra Milgram, que não vi necessidade de levar o experimento à Alemanha. 2. Defenda as instituições.
São as instituições que nos ajudam a preservar a decência. Elas também precisam da nossa ajuda. Não se refira às nossas instituições a não ser que você as torne realmente suas para atuar em benefício delas. As instituições não se protegem sozinhas, desmoronam uma depois da outra se cada uma delas não for defendida desde o início. Por isso, escolha uma instituição que você aprecia, um tribunal, um jornal, uma lei, um sindicato e haja em seu favor. Temos uma tendência de imaginar que as instituições são capazes de proteger de forma automática, até dos ataques mais diretos. Foi exatamente o erro cometido por alguns judeus alemães depois que Hitler e os nazistas assumiram o governo. Em 2 de fevereiro de 1933, por exemplo, um dos principais jornais dos judeus alemães publicaram um editorial que expressava sua confiança equivocada. Não concordamos com a opinião segundo qual Adolf Hitler e seus amigos, que agora conquistaram finalmente o poder que por tanto tempo desejavam, vão pôr em prática as propostas que circulavam nos jornais nazistas. Eles não privarão de repente os judeus alemães dos seus direitos constitucionais, não juntarão em guetos, nem os submeterão aos impulsos invejosos e homicidas da multidão. Não podem agir assim porque diversos fatores cruciais impõem restrições aos que detêm o poder, e eles claramente não desejam seguir por esse caminho. Quando se age como uma potência europeia, toda a atmosfera tende para uma reflexão ética que apela ao lado bom das pessoas e impede que se retorne a posturas assumidas anteriormente quando na oposição. O erro está em presumir que os governantes que chegaram ao poder por meio das instituições não possam mudar ou destruir essas mesmas instituições, mesmo no caso daqueles que anunciaram que fariam exatamente isso. No final de 1933, a Alemanha tinha se tornado um estado de partido único, no qual todas as instituições estavam subjugadas. Alguns judeus alemães votaram como os líderes nazistas desejavam que votassem, na esperança de que esse gesto de lealdade os aproximasse do novo governo, vã esperança. 3. Cuidado com o estado de partido único. Os partidos que reconstruíram os estados e suprimiram os rivais não foram onipotentes desde o começo. Eles se aproveitavam de um momento para tornar a vida política impraticável para os adversários. Por isso, apoie o sistema multipartidário e defenda as regras de eleições democráticas. Vote em eleições municipais e estaduais quando for possível. Pense em concorrer a um cargo eletivo. É provável que Thomas Jefferson nunca tenha dito: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas a natureza humana é tal que a democracia americana deve ser defendida contra americanos que pudessem se valer das suas liberdades para atacá-la. O abolicionista americano Wendell Phillips de fato disse: o preço da liberdade é a eterna vigilância, e acrescentou que o maná da liberdade popular deve ser colhido a cada dia ou apodrece. O protagonista do romance de David Long diz que quando se faz amor pela última vez, você não tem como saber que é a última vez. Com o voto acontece a mesma coisa. Alguns alemães que votaram no Partido Nazista em 1932, sem dúvida se deram conta de que aquela poderia ser a última eleição razoavelmente livre durante algum tempo, mas a maioria não percebeu isso. Qualquer eleição pode ser a última, pelo menos a última da vida do eleitor. Outro antigo ditado americano dizia que, onde terminam as eleições anuais, começa a tirania. 4. Assuma sua responsabilidade para com o mundo. Os símbolos de hoje possibilitam a realidade do amanhã. Observe as suásticas e os outros sinais de ódio. Não desvie o olhar, não se acostume com eles, remova-os você mesmo e dê o exemplo para que outros também o façam. O mundo reage ao que você faz. As pequenas escolhas que fazemos também são uma espécie de voto, tornando mais provável ou menos provável que eleições livres e honestas ocorram no futuro. Em 1933, o Partido Nazista ganhou poder na Alemanha. Na euforia da vitória, os nazistas tentaram organizar um boicote às lojas dos judeus. No começo, a campanha não teve muito sucesso. No entanto, o fato de algumas lojas passarem a ser sinalizadas com placas como judia ou ariana pintadas a tinta nas janelas ou nas paredes afetou a maneira como os alemães encaravam a economia doméstica. Uma loja marcada como judia não tinha futuro, tornou-se alvo fácil dos roubos. À medida que as propriedades foram recebendo marcas étnicas, a inveja transforma a ética dos cidadãos. Se as lojas podiam ser judias, o que dizer de outras empresas e propriedades? O desejo de que os judeus desaparecessem, talvez no primeiro momento reprimido, foi crescendo à medida que a cobiça fermentava. Desse modo, os alemães caracterizavam algumas lojas como judias, assim como as pessoas que simplesmente assistiam o que ocorria participaram de fato do processo de desaparecimento dos judeus. É possível que um dia seja oferecido a você a oportunidade de exibir símbolos de filiação. Certifique-se de que esses símbolos incluam seus cidadãos, em vez de excluí-los. 5. Lembre-se da ética profissional.
Quando os líderes políticos dão um exemplo negativo, os compromissos profissionais com uma prática honesta tornam-se mais importantes. É difícil subverter um Estado baseado no império da lei sem advogados ou realizar julgamentos de fachada sem juízes. Os governantes autoritários precisam de funcionários públicos obedientes, e os comandantes dos campos de concentração procuram empresários interessados em mão de obra barata. Médicos alemães e de outras nacionalidades participavam de monstruosos experimentos nos campos de concentração. Diretores da IG Faber e de outras empresas alemãs exploraram o trabalho de internos de campos de concentração, judeus de guetos e prisioneiros de guerra. Servidores civis, de ministros a secretários, supervisionavam e registravam tudo. Se os advogados tivessem seguido as normas que proibiam a execução sem julgamento, e se os médicos tivessem obedecido à regra que proíbem cirurgia sem consentimento, e se os executivos tivessem endossado a proibição da escravidão, e se os burocratas tivessem se recusado a processar a documentação que envolvia os assassinatos, o regime nazista teria enfrentado muito mais dificuldades para dar cabo das atrocidades pelas quais é lembrado. A ética profissional deve nos guiar precisamente quando nos dizem que a situação é excepcional. Por outro lado, se os profissionais liberais confundem a sua ética específica com as emoções do momento, podem acabar dizendo e fazendo coisas que antes teriam julgado inimagináveis. 6. Cuidado com os grupos paramilitares. Quando pessoas armadas que sempre afirmaram ser contra o sistema começam a usar uniformes e a desfilar com tochas e retrato do líder, o fim está próximo. Quando grupos paramilitares favoráveis ao líder se unem à polícia e às forças armadas oficiais, o fim chegou. A maior parte dos governos, durante a maior parte do tempo, procurou deter o monopólio da violência. É impossível realizar eleições democráticas, julgar causas em tribunais, formular e fazer cumprir as leis, ou até levar a efeito qualquer outra atividade de governo, quando organizações que não sejam do Estado também têm o direito de usar violência. Justamente por isso, as pessoas e os partidos que desejam minar a democracia e o Estado de Direito criam e financiam organizações violentas que se envolvem na política. Esses grupos podem assumir a forma de uma ala paramilitar de um partido político, de guarda pessoal de um político ou de iniciativas cívicas aparentemente espontâneas, mas que com o tempo mostram ter sido criadas por um partido ou pelo próprio líder. Grupos direitistas violentos, como a Guarda de Ferro da Romênia no entreguerra, como a Cruz Flechada húngara, no mesmo período usavam a intimidação contra os rivais. As tropas de choque nazistas começaram com um destacamento que retirava os adversários de Hitler dos locais onde o partido fazia seus comícios. A SS surgiu como organização fora da lei, tornou-se uma organização que transcendia a lei e acabou como uma organização que desfazia a lei. O uso da violência nos Estados Unidos está demasiadamente privatizado. Isso porque o governo federal americano se vale de serviços de mercenários em guerra e os governos estaduais pagam empresas para administrar prisões. A multidão expulsou o homem que era contrário às ideias do candidato. O candidato interveio. Não é mais divertido do que um comício chato igual a todos os outros. Para mim, é divertido. Esse tipo de violência grupal tinha como intenção transformar o clima político. Hoje, mais do que nunca, é necessário lutar contra a tirania. Forte abraço e vitória sempre. E não se esqueçam, abaixo toda forma de tirania.